Leitura 237 Jeremias 31 a 33 Projeto 365 25 de agosto de 2023 Jeremias 31. Esta promessa é para todas as gerações de Israel, não apenas para as de Judá. A restauração é para todas as pessoas que confiam em Deus. Deus se aproxima de seu povo com uma bondade motivada por um amor profundo e duradouro. Ele deseja fazer o melhor, se tão somente permitirmos. Depois de muitas palavras de advertência sobre o pecado, a lembrança do magnífico amor de Deus é como uma brisa fresca. Em vez de pensarmos em Deus com medo, devemos atentar para Ele de modo cuidadoso e constatar que nos atrai para si com amor. Isso significava que muitos sacrifícios seriam feitos no templo de forma que os sacerdotes teriam sua porção num banquete, mas também é uma promessa de vida e prosperidade. Raquel, a esposa favorita de Jacó, simbolicamente era a mãe das tribos do norte, que foram levadas em cativeiro pelos assírios. Aqui ela é retratada como a mãe que chora pelos filhos exilados em Ramá, um ponto de deportação. Esse versículo foi citado em Mateus 2,18, para descrever a tristeza das mães de Belém quando os meninos foram mortos. Houve um grande pranto em ambos os casos. Estas palavras retratam dor e luto. Embora Israel, o reino do norte, tivesse naufragado nos pecados mais degradantes, Deus ainda amava seu povo. Um remanescente se voltaria para ele, arrepender-se-ia de seus pecados, e Deus o perdoaria. Deus ainda ama você, apesar dos erros que cometeu. Ele o perdoará, se você voltar-se para ele. Os filhos tentaram culpar os pais, que haviam pecado, pelo juízo de Deus. O pecado de uma pessoa realmente afeta outras, porém cada um é responsável pelas escolhas em sua vida. Que desculpas você usa para seus pecados? Deus escreveria sua lei no coração dos homens e não em tábuas de pedra, como fez com os 10 mandamentos. Em Jeremias 17:1, vimos que os pecados de Judá foram gravados no coração, para que o povo, acima de tudo, desobedecesse a Deus. No capítulo 31, a mudança parece descrever uma experiência muito parecida com a do novo nascimento. Deus tomou a iniciativa de salvar e converter seu povo. Quando mudamos nossa vida, voltando-nos a Deus, Ele, por seu Espírito Santo, cria em nós o desejo de obedecer-lhe. A antiga aliança, quebrada pelos judeus, seria substituída por uma nova. A base desta aliança é Cristo. Ela é revolucionária, envolve não só Israel e Judá, mas até os gentios. A nova aliança oferece uma relação pessoal única com Deus e com suas leis, que são escritas no coração de cada crente, não em pedra. Jeremias aguardou ansiosamente o dia em que Jesus viria para estabelecer esta aliança. Mas para nós, hoje, esta aliança já está em vigor. Temos a maravilhosa oportunidade de começar de novo e estabelecer uma relação permanente e pessoal com Deus. Deus tem o poder de abolir as leis da natureza e até de aniquilar seu povo. Porém, não fará isto. Não se trata de uma profecia, é uma promessa. Este é um modo de Deus dizer que não rejeitará Israel, do mesmo modo que não abolirá as leis da natureza, que ele mesmo criou. A Torre de Ananel e a Porta da Esquina são pontos que marcam os limites da Jerusalém que foi reedificada na época de Neemias. Garebe e Gua são desconhecidos. O Vale dos Cadáveres e da Cinza é provavelmente o Vale do Filho de Inom, onde as crianças eram sacrificadas em cultos pagãos de adoração. Jeremias 32. Deus disse a Jeremias que comprasse um campo fora de Jerusalém. A cidade esteve sitiada por um ano, o profeta comprou uma terra que fora ocupada pelos soldados, certamente um mau investimento. Embora Jeremias fosse prisioneiro no palácio, ao comprar um campo, demonstrou sua fé nas promessas que Deus havia feito de trazer seu povo de volta e reconstruir Jerusalém. Não é fácil adquirir confiança. Não foi fácil para Jeremias comprar publicamente uma terra já tomada pelo inimigo.
porém ele confiou em Deus. Não foi fácil para Davi acreditar que se tornaria rei, mesmo após ser ungido. Mas ele confiou em Deus. Não foi fácil para Moisés acreditar que ele e seu povo escapariam do Egito, mesmo após Deus ter falado com ele de uma sarça ardente. Mas ele confiou em Deus. Também não é fácil para nós crermos que Deus pode cumprir suas promessas aparentemente impossíveis, mas devemos confiar nele. Deus, que operou na vida de heróis bíblicos, também operará em nossa vida, se o permitirmos. Depois de comprar o campo, Jeremias começou a questionar-se se tal ação fora sábia. Buscou, em oração, o alívio para as dúvidas que lhe importunavam. Nesta oração, afirmou que Deus é o Criador do céu e da terra, o sábio juiz, que está ciente de nossa conduta, o nosso Redentor que tem grande poder. Deus nos ama e contempla a nossa situação. Sempre que duvidamos da sabedoria dele ou avaliamos se é prático obedecer-lhe, devemos rever o que já sabemos a seu respeito. Tais pensamentos e orações nos tranquilizarão quanto às nossas dúvidas e nos acalmarão em relação aos nossos temores. Esses altares pagãos, os altos de Baal, estavam situados no local mais importante da grotesca adoração a Moloque, no vale do filho de Inom, onde crianças eram oferecidas em sacrifício a esse deus pagão. Deus usa seu poder para realizar seus propósitos através de seu povo. O Senhor não nos dá poder para sermos tudo o que desejamos, mas para sermos tudo o que Ele quer que sejamos. Israel teve de aprender que confiar em Deus significava alinhar radicalmente seus propósitos e desejos com os dele. O Eterno deu a seu povo um só coração, voltado para ele. Devemos buscar tal unidade de coração e ação para amarmos a Deus acima de todas as coisas. A região montanhosa fica na Palestina Ocidental. O Negueb é a parte sul de Judá. Jeremias 33. Deus reedificaria Jerusalém não pelo clamor do povo, mas porque isto era parte de seu plano final. A invasão pelos caldeus não mudou os propósitos de Deus para seu povo. Embora Jerusalém fosse destruída, seria reedificada, após o cativeiro de 70 anos e, no fim, sob o governo do Messias. A justiça de Deus é sempre temperada com sua misericórdia. Deus garantiu a Jeremias que ele deveria apenas invocá-lo para que fosse respondido. Deus está pronto para responder às nossas orações, mas devemos pedir sua ajuda. O Senhor poderia, seguramente, atender nossas necessidades sem que o pedíssemos. Mas quando o fazemos, reconhecemos que só Ele é Deus e que não podemos realizar por nossas próprias forças tudo o que pertence ao domínio divino. Quando pedimos, devemos humilhar-nos, colocando de lado nossa vontade e preocupação, e mantendo a firme decisão de obedecer-lhe. Esses versículos se referem tanto à primeira quanto à segunda vinda de Cristo. Em sua primeira vinda, ele estabeleceria seu reino no coração dos crentes, em sua segunda vinda, executará juízo e justiça em toda a terra. Cristo é o renovo de justiça que brotou de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando Cristo cumpre o papel de rei, cumpre também o papel de sacerdote, mantendo uma constante comunhão com Deus, e sendo o mediador entre Deus e o seu povo. Este versículo não significa que os sacerdotes executarão sacrifícios, pois os sacrifícios não serão mais necessários. Agora que Cristo é nosso sumo sacerdote, todos os crentes são sacerdotes de Deus, e podemos chegar à sua presença pessoalmente.